E aí, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que hora vocês vão assistir. Consegui ressuscitar meu computador agora há pouco. E aí vou gravar essa aula pra vocês, porque daqui a pouco eu também tenho uma aula. Vou gravar essa aula pra vocês de forma bem breve, só pra dar uma clareada aí nas ideias em relação aos assuntos que vão cair na prova, tá certo? De antemão, vai cair na prova da unidade 3 à unidade 6, no caso, intervenção de terceiros, fase de saneamento, audiência de instrução e julgamento e a fase probatória, que é em relação aos meios de prova, provas em espécie, essas coisas. Primeiro de tudo, em relação à intervenção de terceiros, a gente só precisa estudar 3 tipos de intervenção, que no caso é a assistência, certo? Acredito que vocês estejam vendo minha tela aí. Assistência, a denunciação da lide e o chamamento ao processo, que são as que mais acontecem tanto no processo em si, na prática, quanto são as que mais são cobradas dentro de provas, de concurso, enfim. Já eu tive aula com vocês presencial sobre essa parte de intervenção, então acredito que seja algo que esteja bem fixado na cabeça de vocês, certo? Só lembrando, a intervenção de terceiros é uma oportunidade legalmente concedida à pessoa não participante de determinada relação jurídica processual para nela atuar ou ser convocada a atuar. O nome já diz, a intervenção de terceiros, intervenção de uma pessoa que está fora do processo, certo? Vamos aqui para assistência. Em relação à assistência, ela está prevista lá no artigo 119 ao 124, lembrando que a prova vai ser consultada, certo? O 119 fala assim: pendendo causa entre 2 ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado, em que a sentença seja favorável a uma delas, poderá intervir no processo para assisti-la. Pressupostos, relação jurídica entre uma das partes do processo e o terceiro interessado, interesse jurídico, ou seja, que a gente pode aprender desse 119, que existe uma pessoa fora daquele processo que tem um interesse em relação ao ganho de causa de uma das partes, pode ser autor ou réu, tanto que a assistência é um tipo de intervenção de terceiros que pode ser utilizada pelo autor e pelo réu, certo? Então, eu tenho que ter um interesse jurídico prévio antes de adentrar naquele processo como assistente, ok? Pode ser que, se o réu perder, pode ser que eu tenha um interesse em relação àquilo ali, então eu tenho interesse na perca de causa do réu, então eu entro como assistente do autor, entendeu? E esse tipo de intervenção de terceiros é voluntária, é espontâneo, ou seja, ninguém chama ele para compor o processo. Ele vai lá espontaneamente, por livre e espontânea vontade, e adentra naquele processo para auxiliar a parte que ele quer ajudar, né? Certo? No geral, o assistente não entra no processo com a intenção de defender direito próprio, cabível em qualquer procedimento ou grau de jurisdição, momento processual até o trânsito julgado, ou seja, até o trânsito julgado pode acontecer o fenômeno da assistência, pode ser utilizado pelo autor ou pelo réu e uma modalidade espontânea, como eu já falei para vocês, certo? Aí a gente tem a assistência simples ou adesiva. Assistência simples, a gente tem interesse direto, a sentença influencia indiretamente, não está interessado em direito próprio. Por exemplo, o caso do sublocatário, locador e locatário, que é a pessoa que ela aluga uma casa, mas aí ela vai morar fora, e aí acaba que, para ela não perder aquele aluguel que ela já tem com a pessoa que ela alugou, né, ela vai lá e aluga para um terceiro, para ele ficar ali no tempo que ela está morando fora. Ou seja, essa pessoa vai ser o sublocatário. Caso o locatário ele vá ocorra uma ação de despejo contra ele, pode ser que o sublocatário entre como assistente nessa demanda, já que ele tem um interesse naquilo ali, um interesse indireto, já que o negócio objeto da ação, né, o acordo que foi feito entre locador e locatário, ele foi feito entre eles dois, e não do locador com o sublocatário. Por isso que o nome dele é sublocatário, certo? E aí a gente tem a assistência litisconsocial, que normalmente é o interesse direto, próprio, que a pessoa já entra ali, por exemplo, no litisconsórcio passivo, e ela vai assistir aquela pessoa que a sentença vai influenciar diretamente no interesse dela, certo? No direito próprio dela. E existe uma relação entre o adversário do assistido e o assistente, ok? Um exemplo disso é o caso do condomínio e condôminos, que a professora já falou com vocês também. Denunciação da lide. Acredito que essa seja a mais fácil de todas as intervenções, porque ela é bem objetiva. É uma modalidade provocada, ou seja, ela não é espontânea, a pessoa não entra no processo espontaneamente por pura vontade, certo?
O autor pode provocar na petição inicial e o réu na contestação. Mas pode acontecer ali durante o processo, né? Mas o autor ou o réu pode utilizar, certo? Ela está prevista lá do 125 ao 129 do CPC. Aconselho fortemente que vocês leiam os artigos antes de irem fazer a prova. As hipóteses previstas lá no CPC é do alienante imediato e da ação regressiva. E o que acontece? Que hipóteses são essas, Amanda? É aquele caso que eu conversei com vocês em sala, que a pessoa, o alienante, o vendedor, ele vende uma coisa que não é dele, certo? Ele vende pro réu, ok? Ele vendeu essa casa aqui pro réu, e aí o réu passa a ser possuidor. Mas aí... Não, perdão. O alienante vendeu pro autor. Ele vendeu uma casa que não é dele, certo? Ele vendeu essa casa aqui pra essa pessoa roxa, certo? E aí o réu, ele vai ser figurado na ação como réu, porque o comprador descobre que o cara tá lá morando na casa e tal. Aí ele entra com a ação reivindicatória, ou seja, ele vai reivindicar a propriedade dele em face do possuidor, certo? E aí, caso o autor... Que é isso? Você precisa desbloquear seu iPhone antes. Sai fora, Siri. Sim. Caso o autor, a pessoa que comprou, sem saber que essa propriedade já era de outra pessoa, caso ele perca a ação reivindicatória em face do réu, esse aqui, ó, o terceiro, que é o alienante que vendeu a casa sem ser dele, sem ser dono, ele vai arcar com os danos. Ou seja, o comprador, ele foi lá, pediu a posse disso aqui, ele reivindicou a posse disso aqui. Caso ele venha perder a ação em face do possuidor, do réu, aí ele denuncia dentro dos mesmos autos, do mesmo processo, ele denuncia o alienante imediato para ele arcar com os danos que foram ocasionados por esse litígio aqui, certo? E aí esses danos podem ser uma indenização, pode ser o valor que ele pagou, e aí vai depender do julgamento do juiz e dos pedidos do autor, claro, certo? Então aqui a gente tem duas figuras, denunciado e denunciante. Denunciado é o terceiro que vai entrar no processo depois, e o denunciante é a parte que denunciou, pode denunciar autor ou réu. Pontos importantes: visa garantir a economia processual, porque esse fato jurídico vai acontecer dentro do mesmo processo. Pode ser que ocorra fora, que é o caso da ação regressiva, em que, nesse exemplo aqui do apartamento que vem com defeito, né? Aí o autor, que é o comprador desse apartamento, ele entra com a ação contra a construtora, mas a construtora sabe que a responsabilidade por esses defeitos do apartamento é do engenheiro. E aí a construtora, ela perdeu a ação, ela vai ter que indenizar o autor, de fato. O autor ganhou e a construtora pagou a indenização. Caso a construtora queira, ela pode denunciar dentro do mesmo processo o engenheiro responsável. Essa é a denunciação da lide. E aí o engenheiro irá ressarcir a ré, que perdeu em face do autor. Ok? Mas também pode ser que ele entre com uma ação regressiva em face do engenheiro, posteriormente em autos apartados. Isso não impede, certo? Então, a denunciação da lide é uma forma de garantir a economia processual, só acontece na fase de conhecimento, é uma modalidade provocada, e o juiz só irá analisar o cabimento da denúncia se o denunciante perder a ação. Ou seja, a construtora que perdeu a ação, aí o juiz vai analisar a denúncia em face do engenheiro, ok? E é permitida uma denunciação sucessiva. Leiam os artigos para vocês entenderem melhor. Chamamento ao processo é uma modalidade exclusiva do réu, está prevista lá no 130 ao 132 do CPC, também bem tranquilo de entender. Forma litisconsórcio passivo, ou seja, vai atuar no polo passivo, porque é uma modalidade exclusiva do réu, ok? Se o réu atua no polo passivo, quem ele chamar para dentro do processo vai atuar também no polo passivo, e aí se forma um litisconsórcio, que são aquelas pessoas interessadas naquele resultado do processo, atuando na defesa, como réu, certo? Polo passivo. Palavra-chave: sempre que a questão trouxer fiador, afiançado, devedor, sempre é uma palavra muito forte, mas normalmente fiador, afiançado, devedor, se estiver na questão, é chamamento ao processo, ok? Deve ser requerida na contestação, já que a contestação é uma resposta do réu, e não suspende o processo,
ok? As hipóteses estão previstas lá no artigo 130, que a gente tem lá o afiançado, que é o fiador que chama, demais fiadores, que um ou alguns chamam, demais devedores solidários, um ou alguns chamam também, certo? E como é que acontece? O réu, no prazo da contestação, ele vai pedir a aceitação do chamado, da pessoa que ele está chamando. E aí o juiz pode, né, com base ali nas informações que ele tem, com base nas circunstâncias, na justificativa de chamar aquela pessoa, o juiz pode indeferir, ou ele pode deferir, aí ele vai promover o chamamento ao processo nesse prazo aqui. Se eu não me engano, o prazo de 2 meses é quando tem alguma relação com o ente público, ok? Mas o que a gente precisa saber sobre intervenção de terceiros são esses 3 aqui. Recomendo que leiam os slides e também o artigo para entender melhor, certo? E aí a gente vindo aqui para o saneamento do processo, é importante que vocês estudem a unidade toda, é importante que vocês entendam a unidade toda, tá? Mas o que vai ser bem importante pra gente aqui é o julgamento conforme o estado do processo. Quais são as hipóteses que acabe a extinção do processo com ou sem análise de mérito. Isso tá lá nos artigos do 485, 487, certo? Tem as hipóteses da extinção do processo no 354 também. E aí a gente precisa entender outra coisa, julgamento antecipado do mérito. Quando é que acontece? Quando for desnecessário produzir provas. Olha, tem uma aranha aqui. Aquele processo que já apresentou provas suficientes na fase de postulação, pode ser que ele não precise entrar ali numa fase instrutória. Ele não precisa de uma audiência de instrução e julgamento. Então, é desnecessário produzir provas. Então, tem essa celeridade processual, já julga antecipadamente o mérito, tá certo? Ou quando o réu for revel, ou seja, a gente já estudou o Instituto da Revelia. O que é a revelia? É quando o réu não se pronuncia no processo. E aí, os fatos alegados pelo autor na inicial, eles são presumidamente dados como verdadeiros, já que o réu não se manifestou para contestar aquilo, certo? O julgamento antecipado parcial do mérito, quando um ou mais pedidos incontroversos e maduros, ou seja, se tiver lá um pedido que é incontroverso, o juiz já vai bater o olho e ele diz, não, isso aqui não tem como desenvolver aqui, não tem cabimento, entendeu? E aí ele já julga parcialmente o mérito. E por que parcial? Porque tem mais de um pedido naquela ação. E se tiver mais de um pedido, se eu julgar só um, aí eu vou estar julgando parcial, né? Ou quando o pedido já for maduro, de antemão já pode deliberar sobre aquilo ali, certo? Quando é o caso de, por exemplo, tutela, né? Quando a gente pede tutela de urgência, coloca lá nos pedidos. Aí se o juiz já julgar aquilo ali, isso é uma forma de julgamento antecipado parcial do mérito, certo? E aí o juiz vai proferir uma decisão interlocutória de mérito. Normalmente as decisões interlocutórias, elas não têm teor de mérito, não tem análise do mérito, não decide, certo? Mas, em relação a isso, pode ter sim, ok? Tá previsto lá no 356. E, lembrando, essa parte de saneamento é aquela fase em que, após a apresentada contestação, o juiz irá analisar tudo o que já aconteceu no processo até aquele momento. A partir daí, será realizado o saneamento, ou seja, definir o próximo passo na marcha processual, ok? Então, pode acontecer que ele julgue já o processo conforme o seu estado, que pode vir a extinção do processo, julgamento antecipado ou julgamento antecipado parcial, ok? Tá tudo previsto lá no 354, 355 e 356. Fase de saneamento do processo. Como eu já falei, é o momento processual em que o juiz, depois de receber todas as manifestações, todas as postulações, ele vai estudar os autos e ver qual vai ser o próximo passo daquilo ali, ok? Se tiver alguma questão processual pendente, ele já vai organizar aquilo ali, corrigir aquilo ali, o que tiver para ser corrigido, ok? Está previsto lá no artigo 357 do CPC. E a fase de saneamento serve para quê? Para resolver questões processuais pendentes, como eu acabei de falar, delimitar questões de fato e direito, como é uma fase depois da fase de postulação. A gente já vai ter a manifestação tanto do autor quanto do réu, então eles já vão ter se manifestado sobre questões de fato e de direito, e aí o juiz vai fazer a função de delimitar aquilo ali, ok?
e ele vai definir a distribuição do ônus da prova. Se for o caso de uma instrução probatória, ele vai definir quem tem que apresentar aquela prova ou não. Por exemplo, uma ação em que o cliente entrou com uma ação de indenização material contra uma empresa que vendeu um sofá rasgado, certo? E aí o cliente ele não tem como apresentar por exemplo, a nota fiscal. Quem é que vai apresentar? A empresa, porque ela tem que ter aquele documento nos arquivos dela, certo? Quando o ônus da prova se torna demasiadamente oneroso para uma das partes, pode ser que esse ônus da prova seja invertido, que a outra parte que tenha uma maior facilidade no acesso, pode ser que ela fique com aquela responsabilidade de apresentar aquela prova, dentro do processo, certo? Designar audiência de instrução se necessário, como eu falei para vocês. A audiência de instrução não vai acontecer religiosamente em todos os processos. Pode ser que ocorra em processo sim, em processo não. Vai depender da circunstância, vai depender de todo como é que tá aquele processo, se vai ser necessário produzir provas ou não, ok? Vamos lá, gente. Então, fase de saneamento serve para quê? Resolver, delimitar, definir ou designar, ok? Análise do artigo 357 agora. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste capítulo, quando ele fala dessas hipóteses, as hipóteses de julgamento conforme o estado do processo, certo? Se o processo não for julgado naquele momento lá, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo, inciso primeiro, resolver as questões processuais pendentes, se houver, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos, definir a distribuição do ônus da prova, aquilo lá que a gente já falou, delimitar as questões de direitos relevantes para a decisão do mérito, designar, se necessária, a audiência de instrução e julgamento, certo? É tudo aquilo lá que a gente já conversou. Ainda no 357, parágrafo 1º. Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no prazo comum de 5 dias, fim do qual a decisão se torna estável. Ou seja, o juiz proferiu a decisão de saneamento, as partes elas podem se manifestar acerca daquela decisão, pedindo esclarecimentos ou solicitando ajustes no prazo comum de 5 dias, ou seja, 5 dias para o autor, 5 dias para o réu. Certo? Passou esse prazo, a decisão se tornou estável e aí o processo vai seguir conforme aquela decisão de saneamento, tá? As partes podem apresentar ao juiz para homologação, delimitação consensual das questões de fato e de direito a que se referem os incisos 2º e 4º, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz. Esse aqui é bem autoexplicativo, certo? É uma delimitação consensual, tanto das questões de fato quanto de direito, ou seja, um acordo ali em relação ao que vai ser tratado ou não, tá? Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações. O que é isso aqui? É que aquele processo ele é muito complicado, tá? O juiz não está conseguindo entender o que foi apresentado até ali. Ele pode designar uma audiência meio que de saneamento, que será feito em cooperação com as partes, e ele vai pedir para eles esclarecerem, basicamente. Me diga aí o que realmente você quer, porque não deu para entender nas peças de postulação, por exemplo, certo? Mas é uma audiência que é característica do saneamento e que é realizada em cooperação entre as partes, ok? Cooperação do juiz com as partes, para ele entender melhor o que eles querem daquele resultado, daquele processo, ok? E aqui a gente tem as questões, depois vocês dão uma olhada, tá certo? No slide dessa unidade. Agora, vamos aqui para a fase... Eu vou deixar a fase instrutória por último, porque eu vou falar um pouco mais dela, certo? Vamos aqui para a audiência de instrução e julgamento, que foi o tema do nosso último GED. A audiência de instrução e julgamento, ela acontece na fase instrutória, né? Obviamente. E o que é? A audiência é um ato processual solene, ou seja, se é solene, ela tem uma estrutura pré-definida pelo Código de Processo Civil, realizado na sede do juízo, normalmente não acontece mais, agora é tudo online, né? Audiência online, que se presta para o juiz colher a prova oral e ouvir pessoalmente as partes e seus procuradores. Ou seja, é ali o momento do juiz, das partes se reunirem com suas testemunhas e colher prova oral. É quase que um esclarecimento, só que aí vai ter a presença das testemunhas, certo?
Acredito que a maioria já entenda do que se trata uma audiência. Finalidade da audiência de instrução e julgamento: colher provas, ouvir debates finais, proferir sentença, caso aquele processo já esteja no momento de proferir sentença. Assim, o juiz escutou lá as testemunhas, escutou as partes e ele decidiu que tudo que eu tenho aqui já dá para definir um mérito sobre isso. Ele pode proferir a sentença ali, certo? Caso não, ele tem 30 dias para proferir a partir da data da audiência, mas a gente sabe que normalmente não acontece isso, né? Aplica-se o procedimento comum em outros que envolvam prova oral. Realização obrigatória quando houver necessidade de prova oral ou esclarecimentos periciais. Ou seja, a audiência de instrução e julgamento, que é a nossa conhecida audiência una, ela não é obrigatória para todos os processos. Assim como a fase instrutória também não é. Ela só vai se fazer necessária quando houver necessidade de instrução probatória. E principalmente necessidade da prova oral. Certo? Audiência de instrução e julgamento, características: publicidade, né, que a regra geral é que ela é aberta e que ela vai ser gravada, mas com exceções dos processos que tramitam em segredo de justiça. Solenidade, segue formalidades legais para validade, ou seja, já previstas pelo CPC. Essencialidade, necessária quando há produção de provas. Presidência do juiz, é ele que vai presidir aquela audiência. Finalidade concentrada, instrução, discussão e decisão, ou seja, é para acontecer essas coisas, essas três coisas dentro da audiência de instrução e julgamento. E aí a gente tem a unidade e a continuidade. Mesmo se fracionado, ou seja, comecei aquela audiência de instrução e julgamento, mas não consegui finalizar naquele dia, pode ser que essa audiência ela seja agendada para um outro dia, mas ela vai continuar sendo una, ok? Porque a audiência de instrução e julgamento ela é una. Mesmo que ela seja fracionada em duas partes, ela continua sendo una. Continuando. Dentro da audiência de instrução e julgamento, a gente tem o poder de polícia do juiz, que ele tem como obrigação manter ordem e o decoro, retirar quem se portar mal dentro da audiência, requisitar a força policial quando for necessário, garantir urbanidade no trato, ou seja, tratar todas as partes bem, né? Registrar com exatidão os atos em ata, né? Toda audiência a gente sabe que tem a produção de uma ata lá, tudo que for feito na audiência vai ser registrado naquela ata, e aí o juiz que determina esses registros. Então, ele tem que registrar com exatidão esses atos, ok? Espécies de atos na audiência: preparatórios, que é a designação da audiência, intimação, o arrolamento de testemunhas, tentativa de conciliação, quando for cabível, instrução, peritos, depoimentos, inquirições e acareações, que é quando realmente vai ocorrer a produção de provas, e o julgamento, que é o debate oral e prolação da sentença, como eu falei para vocês, não acontece em todo o caso, ok? O adiamento da audiência, ele pode ocorrer, como já falei para vocês, lá no artigo 362 do CPC, recomendo vocês lerem, tem lá as possibilidades de adiamento da audiência. Ok? É possível quando acordo entre as partes, ausência justificada de participantes, atraso injustificado superior a 30 minutos. Ausência sem justificativa. O que acontece? Se for em relação à parte, ocorre a confissão ficta, que é a presunção da veracidade daqueles fatos, né, que foram apresentados pela parte contrária. Testemunha, condução coercitiva. Coercitiva assim, né? Ninguém vai pegar pelo braço e obrigar a apresentar. Mas ali tem um pedido de que a testemunha compareça, ok? Advogado, o juiz pode julgar ou seguir sem instrução. O juiz, se for o juiz que faltou, impede a realização da audiência. É óbvio, né? Já que ele vai ser quem vai presidir a audiência. Antecipação da audiência pode ocorrer? Pode, segundo o 363. Permitida por conveniência do juiz ou requerimento das partes. Intimação dos advogados por publicação oficial. Observações. Em relação à comprovação de impedimento, deve ser apresentada até a abertura da audiência. Caso contrário, a instrução ocorrerá normalmente. Essas observações estão lá nos parágrafos do 362, tá certo? Ausência do advogado ou defensor. O juiz pode dispensar as provas da parte ausente, inclusive do Ministério Público. Ou seja, o Ministério Público faltou, vai ser dispensada as provas dele, ok? Responsabilidade pelo adiamento. Quem causar o adiamento da audiência arcará com as despesas adicionais geradas. No caso, adiou a audiência porque fulano não compareceu. Ele vai pagar as custas em relação àquela audiência. Ok? A instrução e julgamento está prevista lá no 361 ao 366. Início da fase instrutória ocorre após a tentativa de conciliação frustrada ou se for inviável a autocomposição.
Aí existe uma ordem preferencial de colheita da prova oral, certo? A defesa normalmente sempre fala por último, tá? Por isso que as testemunhas do réu, elas são ouvidas depois das testemunhas do autor. E é importante que essas testemunhas elas não estejam no mesmo recinto, para que elas não escutem. Por exemplo, a testemunha do autor tá falando aqui, aí a testemunha do réu tá do lado escutando, entendeu? Não é interessante, normalmente é separado, certo? Aí tem a cariação de perito e assistentes técnicos, né? Depoimento pessoal, primeiro do autor e depois do réu. Tenham em mente que a defesa sempre fala por último, ok? E existe uma flexibilidade na ordem dessas provas. O juiz pode alterar a sequência para garantir a celeridade e evitar adiamentos desnecessários, ok? Então, o juiz, como ali é a pessoa que está presidindo a audiência, ele pode sim dar uma mexida na ordem dessas provas, dessa colheita de provas. Intervenção durante depoimentos. Advogados e Ministério Público só podem intervir com permissão do juiz. Isso está lá no artigo 361, parágrafo único. Debates orais. Cada parte, autor, réu e Ministério Público, se houver, dispõe de 20 minutos, prorrogáveis por mais 10. Esses debates orais é tipo assim, um meio que rebatendo o outro mesmo, tá? Em caso com litisconsórcio ou terceiros, o prazo é de 30 minutos para cada grupo. Para causas complexas, os debates orais podem ser substituídos por memoriais escritos em prazos sucessivos de 15 dias. Esses memoriais é o que a gente chama de alegações finais, certo? Sentença. Preferencialmente será proferida oralmente na audiência, como eu já falei para vocês. Normalmente a sentença é para ser proferida na audiência, mas isso não acontece, tá? Então, se não for possível proferir essa sentença, ela vai ser proferida nos autos em até 30 dias por escrito, conforme o artigo 366. Terminamos aqui essa unidade. Eu vou só beber água ali rapidinho e volto. Pronto, voltei. Agora vamos lá pro... Fase decisória não. Instrutória. A fase instrutória, ela é fácil de se compreender e tudo letra da lei. Tudo letra da lei. O que a professora pediu para aprofundar com vocês em relação à prova testemunhal, documental e a pericial, que é normalmente o que é mais cobrado em concurso, certo? E é o que vai ser cobrado também na prova de vocês, tá? Tem que estudar tudo, mas estudem com mais afinco prova testemunhal, documental e pericial, certo? Essa parte instrutória em relação às provas, né? Vamos primeiro fazer um geralzão aqui do que seriam provas, objeto, finalidade, destinatário, só para vocês terem um panorama geral, tá? Prova, o que é prova? Meio lícito pelo qual as partes tentam atestar a verdade dos fatos alegados, compondo elemento essencial do processo. E como é que acontece o julgamento no judiciário brasileiro? A gente adota o sistema do livre convencimento fundamentado. Ou seja, você tem que convencer quem? Você tem que convencer o juiz. Tanto que ele é o destinatário das provas. Ou seja, você está apresentando as provas ali para o juiz se convencer de que o seu argumento ele é verdadeiro. Certo? Você vai apresentar provas que baseiam, que dão fundamento ao seu argumento. Ok? E aí o juiz ele vai se convencer com base nessas provas. E esse sistema de convencimento é o livre convencimento fundamentado. Por quê? Porque ele pode, ele vai se convencer, mas aquela decisão que ele proferir na sentença, ele tem que fundamentar. Ou seja, ele pode ter sim se convencido só com base nas suas provas, mas se a decisão dele não tiver base legal, não pode, tá? Tem que ser fundamentada, toda decisão ela tem que ser fundamentada, vocês vão ver isso na fase decisória, na unidade 7, e vocês vão entender melhor sobre isso, tá? Que tem que estar fundamentada essa decisão do juiz. E isso está previsto lá no 371, tá? Se chegou a fase se chegou a instrução probatória, é porque o que foi apresentado na fase postulatória não foi suficiente para convencer o juiz. Como eu falei anteriormente com vocês naquela parte de audiência de instrução e julgamento. Se chegou nessa parte, é porque o que foi apresentado na fase postulatória não foi o suficiente, certo? Ele necessita de mais provas, ele necessita de um embasamento melhor. Ele necessita ser convencido, ok? Das provas. Em relação ao geralzão das provas, a gente tem que entender que há fatos que dispensam provas. Ele está previsto lá no 374.
Existe a prova emprestada, que é quando eu pego uma prova de um outro processo, é uma prova emprestada, certo? Existe o ônus da prova, como eu já expliquei para vocês também, a pessoa fica responsável por apresentar aquela prova, certo? É uma distribuição dinâmica, pode ocorrer a inversão do ônus da prova. Como eu já falei para vocês, se tornar oneroso demais para uma parte, pode ser que haja uma inversão. Isso acontece muito no direito do consumidor. E existe a produção antecipada de provas, que está prevista lá no 381. É mais aqueles casos que, por exemplo, se eu não fizer essa produção de provas agora, pode ser que depois não tenha mais o que eu, atestar aqui, sabe? Está prevista lá no 381, 383. Se ler os artigos, vocês vão entender tranquilamente. E aí, existem vários tipos de provas em espécie. Aqui a gente tem conceito, tem exemplo e tem os artigos. Mas eu quero focar com vocês na prova documental, na prova testemunhal e na prova pericial, ok? Prova documental, eu vou até abrir aqui o CPC. Mas, de antemão, o que seria a prova documental? São quaisquer meios que atestem a existência de um fato, normalmente expedidos por órgão público ou instituição formal. Não necessariamente vai ser por órgão público, não necessariamente vai ser um documento dotado de fé pública, mas é um documento que a gente presume que seja verídico, né? E ele vai atestar ali um fato, certo? E a gente, espera que não seja falsificado, tá certo? Porque o documento apresentado é como se você estivesse mentindo, né? Se você apresentar um documento falsificado. Aí, essa parte de prova documental, ela tá prevista aqui do 405 até o 429. E é muito importante que vocês leiam tudo. Eu vou ler aqui só o 405 só para vocês entenderem melhor. O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião, o servidor declarar que ocorreram em sua presença. Isso aqui, ele tá falando do documento público. Se é um documento público, ele já é dotado de fé pública, certo? E aí, não necessariamente vai ser só os documentos públicos que serão considerados na instrução probatória, mas também o documento particular, ele pode ser considerado sim, certo? Aí eles têm alguns requisitos, né, em relação à estrutura desse documento particular. Aí esse documento particular, ele pode vir como cópia autenticada. Tudo isso vocês vão ver aqui nos artigos do 405 ao 429, ok? Antes, a prova documental era um negócio que a galera batia mais em cima, mas como agora o processo é eletrônico, isso se tornou mais, assim, não necessariamente eu vou colocar uma cópia autenticada no processo eletrônico, porque não há tanta necessidade dessa, entendeu? E a maioria da documentação agora é eletrônica também. Por exemplo, quando eu vou colocar vou anexar lá um extrato do banco, não necessariamente eu preciso ir no cartório, autenticar aquilo ali para depois subir no processo, entendeu? Então, com o surgimento do processo eletrônico, isso se tornou muito mais, assim, fácil, né, de compreensão e menos burocrático também. Já a prova testemunhal, tá lá previsto no 442 ao 463, é um meio de prova pelo qual pessoas trazidas ao processo pelo autor e pelo réu relatam que por elas foi presenciado. Para cada fato são ouvidas até 3 testemunhas e o juiz poderá dispensar ou descartar o depoimento sempre que desnecessário ao processo. Caso haja recusa em prestar depoimentos, o juiz poderá determinar a condução coercitiva. Por exemplo, oitivas de testemunhas em audiência de instrução. 442, vamos ver aqui. A prova testemunhal é sempre admissível, não dispondo a lei de modo diverso. Ou seja, é sempre, tipo assim, não há uma recusa, não há um impedimento naquele processo de ocorrer a prova testemunhal, certo? Mas o juiz pode indeferir a inquirição de testemunhas sobre fatos já aprovados por documento ou confissão da parte. Isso aqui visa garantir a celeridade processual, né? Que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados, ou seja, já tem um documento atestando aquele fato, para que eu vou chamar uma pessoa para ouvir aquela pessoa demorar mais no processo? Não tem porquê, entendeu? Nos casos em que a lei exige prova de escrita da obrigação, é admissível a prova testemunhal quando houver começo de prova por escrito emanado da parte contra a qual se pretende produzir prova. Por exemplo, um contrato que foi feito de boca, né?
Também se admite a prova testemunhal quando o credor não pode ou não podia, moral ou materialmente, obter a prova escrita da obrigação em casos como de parentesco, de depósito necessário, de hospedagem em hotel, em razão das práticas comerciais do local onde contraída a obrigação. É lícito às partes provar com testemunhas nos contratos simulados a divergência nos contratos simulados a divergência entre a vontade real e a vontade declarada. Nos contratos em geral, os vícios de consentimento, ou seja, testemunha serve para provar vício de consentimento. Podem depor como testemunhas todas as pessoas, todo mundo pode, exceto as incapazes, impedidas ou suspeitas. E quem são as impedidas? Os incapazes vocês já vão entender que é a pessoa que está interdito por enfermidade ou doença mental, o que é acometido por enfermidade ou retardamento mental ao tempo que ocorreram os fatos. O que tiver menos de 16 anos, ele não é incapaz, ele é incapaz, né? Absolutamente incapaz. O cego e o surdo, quando a ciência do fato depender dos sentidos que lhes faltam. E quem são os impedidos? Isso aqui é muito importante, tá, galera? Os impedidos é o cônjuge, o companheiro, o ascendente e o descendente em qualquer grau e o colateral até o 3º grau de alguma das partes por consanguinidade ou afinidade, salvo se o exigir o interesse público ou tratando-se de causa relativa ao estado da pessoa, não se puder obter de outro modo a prova que o juiz repute necessária ao julgamento do mérito. Já vi cair letra da lei sobre esse inciso aqui. De verdade. São impedidos também o que é parte na causa, ou seja, a pessoa que já é parte, ela não pode ser testemunha. O que intervém em nome de uma parte, como o tutor, representante legal, a pessoa jurídica, o juiz, o advogado e outros que assistam ou tenham assistido as partes. E são suspeitos, esses também não podem, né, ser testemunhas, são suspeitos. O inimigo da parte ou seu amigo íntimo, o que tiver interesse no litígio. Certo? Sendo necessário, o juiz pode admitir o depoimento das testemunhas menores, impedidas ou suspeitas. O que ele quer dizer? Que o juiz ele tem a discricionariedade de admitir o depoimento dessas pessoas que o código diz que não podem, certo? Mas é tipo assim, sendo uma necessidade mesmo urgente, ok? Artigo 448 cai muito também. A testemunha não é obrigada a depor sobre fatos que lhe acarretem grave dano, bem como ao seu cônjuge ou companheiro e aos seus parentes consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral até o 3º grau, a cujo respeito por estado ou profissão deva guardar sigilo. E esse aqui é para nós. Esse aqui o AB cobra direto nas questões de ética. O advogado, ele não pode depor sobre os fatos que ele soube em razão da sua profissão. É o sigilo do cliente, é o sigilo profissional, certo? O advogado, mesmo que ele seja convocado para ser testemunha, ele pode ir lá, mas ele não pode depor sobre os fatos que ele soube em razão da sua profissão, certo? Isso está previsto no nosso Código de Ética e no regulamento da OAB, no Estatuto da OAB. Prova pericial, 464 ao 480. Qual o conceito? Laudo técnico emitido por perito, auxiliar do Poder Judiciário para atestar determinado fato, é o Poder Judiciário que determina o perito, e o perito precisa apresentar sua análise ao juiz pelo menos 20 dias antes da audiência de instrução. Por exemplo, laudo pericial, exame de DNA, aquele negócio da caligrafia também, né, para verificar se a assinatura não é falsa. O perito, como eu já falei para vocês, é auxiliar do Poder Judiciário e se espera a imparcialidade dele, certo? Ou seja, o perito tem que ser imparcial, ele não pode fazer a prova pendendo para um lado da causa, né? Vamos ver aqui o 464, só pra... Tá aqui, ó. Vocês têm que ler esses artigos aqui, porque depois que vocês lerem, vocês vão entender melhor, certo? Deem uma atenção também para os parágrafos. Normalmente esses parágrafos caem como letra da lei pura. Vocês vão estar com o vadimeco na hora da prova. Então, marquem esses parágrafos, esses artigos, certo? E aqui no final do slide tem um esqueminha para vocês entenderem os meios de prova e os fatos gerais, que são anos da prova, fatos que não dependem de prova e a prova emprestada, ok? Terminamos, essa foi a fase instrutória, eu já falei sobre a audiência de instrução e julgamento. No mais é isso, certo? Leiam esses slides, leiam os artigos, marquem os artigos. Eu tenho certeza que vocês, lendo os artigos, vocês vão entender muito melhor, tá? Principalmente porque é o material que vocês vão ter disponíveis.
E lembrando que vou estar aceitando resumo de cada unidade como pra valer o ponto do JET, ponto extra do JET, certo? Eu não vou fazer formulário de frequência nem questionário em relação a essa aula, porque, enfim, ocorreram vários problemas, o computador deu pau e não consegui fazer com vocês no horário que a gente combinou, mas vou estar esperando o resumo de vocês. Eu espero que vocês tenham uma excelente prova, tá bom? Muito obrigada quem assistiu e eu espero ter ajudado aí de alguma forma. Se precisarem de ajuda, mandem mensagem no WhatsApp, vou estar por aqui, ok? Tchau, tchau.